E se o fim do mundo era para já ter acontecido, mas não aconteceu? Imagine fazer parte de uma comunidade cristã lá no primeiro século, tá bom? Que foi informada de que Jesus voltaria em breve. Então você estava lá, e junto com eles vocês esperavam que a história estivesse chegando ao fim. A justiça de Deus viria, Deus colocaria tudo no seu lugar certo. Mas em vez disso, a perseguição piorou. Mensagens confusas começaram a circular, algumas pessoas até afirmaram que o dia do Senhor já tinha chegado e vocês ainda estavam aqui. O pânico começou a se espalhar. Será que vocês tinham perdido a hora? Será que algo tinha dado muito errado? Em sua segunda carta à igreja de Tessalônica, um texto curto, mas muito poderoso, Paulo escreve para acalmar os temores e corrigir equívocos perigosos. Essa segunda carta aos Tessalonicenses não é apenas sobre o fim dos tempos, ela é sobre como viver com fidelidade quando o futuro parece incerto. E o mais curioso é que essa confusão começou apenas alguns anos depois da ressurreição de Jesus. Então, qual é o mundo por trás da segunda carta aos Tessalonicenses? Para entender essa carta, nós precisamos voltar lá no começo da igreja em Tessalônica. A história é contada no livro de Atos, no capítulo 17. Durante sua segunda viagem missionária, Paulo chegou àquela movimentada cidade macedônia de Tessalônica. Era um importante porto romano, cosmopolita, economicamente ativo, estrategicamente localizado ao longo de uma famosa estrada romana conhecida como Via Egnatia. Ideias, culturas, religiões circulavam pela cidade o tempo todo e Paulo começou a pregar na sinagoga local, anunciando que Jesus era o Messias prometido. Pois bem, alguns judeus acreditaram, o que era uma coisa muito boa. Muitos gentios, aqueles que não eram judeus, também se juntaram a eles, o que também foi muito bom, e assim nasceu uma nova comunidade de seguidores de Jesus naquela cidade. Mas o movimento logo começou a enfrentar oposição. Alguns líderes locais incitaram uma multidão acusando Paulo de anunciar outro rei além de César. A tensão cresceu tão rapidamente que Paulo e todo o seu time tiveram que sair da cidade durante a noite. De repente, aquela jovem igreja se viu sozinha, sem o seu pastor fundador e enfrentando uma pressão social muito forte. Pouco tempo depois de sair da cidade, Paulo então escreve a carta que hoje conhecemos como a primeira carta aos Tessalonicenses. Você pode assistir ao vídeo depois aqui sobre essa carta. Nessa carta, na primeira carta aos Tessalonicenses, ele encorajou os cristãos em meio ao sofrimento e esclareceu algumas dúvidas sobre a volta de Cristo. Mas, ao que tudo indica, a situação não se resolveu completamente, porque novas confusões surgiram e Paulo escreveu novamente. A carta que hoje chamamos de segunda carta aos Tessalonicenses foi enviada para trazer estabilidade àquela igreja. Ela foi escrita para pessoas que estavam vivendo entre três tipos de tensões diferentes: perseguição, confusão e expectativas ansiosas sobre o futuro. E a mensagem de Paulo é clara: a história continua avançando em direção à vitória final de Deus. Mas até que esse dia chegue, a igreja é chamada a permanecer firme, manter a mente clara e viver com fidelidade no presente. Aqui tem uma observação rápida sobre essa carta, tá bom? Muitos estudiosos acreditam que essa carta foi escrita pelo próprio apóstolo Paulo. No entanto, alguns estudiosos consideram 2 aos Tessalonicenses uma das cartas disputadas do Novo Testamento. Bom, isso significa que existe um debate acadêmico em andamento sobre se ela foi escrita diretamente por Paulo, pelo apóstolo mesmo, ou por um seguidor posterior escrevendo dentro do que chamamos de tradição paulina. Mas é importante lembrar que essa discussão não diminui a importância dessa carta, de jeito nenhum. Desde os primeiros séculos da igreja, os seguidores de Jesus reconheceram este escrito, essa carta, como parte do Novo Testamento e como um testemunho confiável da mensagem apostólica sobre Jesus Cristo. Ao longo de gerações de cristãos, essa carta continua orientando a fé, encorajando a perseverança e aprofundando a compreensão bíblica correta sobre esperança, verdade e fidelidade, enquanto aguardamos a volta de Cristo. Então aqui vão 3 insights que você precisa entender sobre essa carta. Primeiro insight: a ideia sobre o dia do Senhor estava sendo transmitida de forma um pouco equivocada.
Uma das coisas mais interessantes nessa carta é que Paulo está respondendo a uma mensagem falsa sobre o fim do mundo. No capítulo 2, ele diz o seguinte: não se deixem abalar tão facilmente na mente, no espírito, em sua maneira de pensar, seja por alguma palavra ou até por alguma carta supostamente enviada por nós, dizendo que o dia do Senhor chegou ao fim. Ao que parece, alguém estava afirmando, talvez até em nome do próprio Paulo, que o dia final já tinha acontecido. Isso criou uma confusão enorme, um verdadeiro caos. Porque se o fim já tinha chegado, então o sofrimento dos cristãos em Tessalônica não fazia sentido, certo? Será que Deus os tinha abandonado? Será que eles tinham entendido tudo errado? A resposta de Paulo é surpreendentemente calma e organizada. Ele lembra que certos acontecimentos precisam ocorrer antes. A história da história ainda está em desdobramento. Aliás, há algo curioso aqui. Os primeiros cristãos já estavam lidando com desinformação, com fake news, sobre o fim dos tempos apenas alguns anos depois da ressurreição de Jesus. A segunda carta aos Tessalonicenses mostra que os apóstolos não incentivavam especulação nem pânico. Pelo contrário, eles chamavam os seguidores de Jesus à paciência, à clareza, a uma fé firme e constante. Segundo insight, o homem da iniquidade serve como alerta, não como curiosidade. Poucos textos do Novo Testamento geraram tanta especulação ao longo da história quanto a figura misteriosa que Paulo chama de o homem da iniquidade, ou o homem do pecado, em algumas traduções. Ele descreve alguém que se opõe a Deus, que se exalta e engana muitas pessoas antes da volta do Senhor. Ao longo dos séculos, muita gente tentou identificar essa figura com governantes, com líderes políticos, com personagens históricos, mas existe algo que muitas vezes passa desapercebido. Paulo não apresenta essa figura para satisfazer a curiosidade sobre o futuro. Não é importante saber disso, ele apresenta para evitar o engano, ou seja, o foco do texto não é descobrir quem é o vilão, o foco é o discernimento espiritual. Em outras palavras, o verdadeiro perigo não é deixar de decifrar profecias misteriosas, não. O verdadeiro perigo é ser moldado pela mentira em vez da verdade. A solução de Paulo é simples e profunda. Permaneçam firmes no evangelho que vocês receberam. A verdade protege a igreja. E o terceiro insight, a expectativa do fim, criou um problema com o trabalho. E aqui está um dos momentos mais surpreendentes da carta. Acho que até um dos mais engraçados. Ao que parece, alguns cristãos em Tessalônica simplesmente pararam de trabalhar. Por quê? Bom, porque eles acreditavam que Jesus estava prestes a voltar. E se o mundo vai acabar em breve, por que se preocupar com responsabilidades do dia a dia, principalmente o trabalho, certo? Mas a resposta de Paulo é direta. Quando ainda estávamos com vocês, já dizíamos isso. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Uau, agora isso não é dureza, isso é sabedoria pastoral. A esperança cristã nunca foi pensada para produzir uma fuga da vida. Pelo contrário, a expectativa da volta de Cristo deveria produzir uma vida ainda mais fiel no presente. Trabalhar, servir, construir, contribuir. A esperança no futuro não cancela a responsabilidade de hoje. Na verdade, ela fortalece. Esperar por Cristo não é algo passivo, é algo profundamente ativo. Então, por que a segunda carta aos Tessalonicenses ainda importa hoje? Essa carta é extremamente importante para o nosso tempo, porque nós vivemos em uma época cheia de especulações sobre o futuro, cheia de previsões que viralizam por aí, teorias da conspiração e uma ansiedade constante sobre o que vai acontecer em seguida. A mensagem de Paulo atravessa todo esse ruído. Não entrem em pânico, não se deixem enganar, permaneçam firmes na verdade que vocês receberam e continuem vivendo com fidelidade nos ritmos simples do dia a dia. A esperança bíblica não é escapismo, ela é firme confiança de que a história está caminhando em direção à justiça e à restauração de Deus. E aqui está o toque final. A segunda carta aos Tessalonicenses nos lembra de algo muito importante. O futuro pertence a Cristo. O presente exige a nossa fidelidade. Os primeiros seguidores de Jesus não sabiam exatamente quando o Senhor voltaria, nós também não sabemos.
mas eles foram chamados a permanecer firmes, a se manter na verdade e a viver com perseverança no meio da incerteza. E eu vou te contar uma coisa, esse chamado não mudou. Porque a forma mais fiel de esperar o fim da história é viver o hoje com coragem, clareza e esperança. E você? O que você acha? Existe ainda hoje muita confusão sobre o fim dos tempos?